Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos fazer uma correção aqui de exercícios, tá? Nesse caso aqui é um exercício que vai envolver aí duas polias de raios diferentes. Então nós temos aqui, ó, duas polias, uma de raio 60, a outra de raio 15, tem centros distantes 90 centímetros. Calcule o comprimento da correia que passa por essas polias, tá? Bom, a informação então que a gente tem aqui, que a distância entre os centros vai ser de 90 centímetros. Então nós temos que essa medida aqui, ó, é 90 centímetros, ok? Temos também a relação da medida dos raios dessa circunferência. Bom, uma medida aqui é 15, que é a polia menor, e a outra é 60 centímetros, ok? Bom, como vocês podem perceber aqui nesse desenho, já é um desenho de resolução, então aqui nós vamos traçar uma reta paralela a esse segmento AB, por quê? Perceba que esse AB é um pedaço da nossa correia, assim como esse segmento CD. Ele vai ter o mesmo tamanho. Então a gente tem que o segmento AB, que é um pedaço da correia, tem a mesma medida do CD, tá? Porque eu estou traçando aqui, ó, uma reta paralela à correia, então está formando aqui um ângulo de 90 graus. Está sendo perpendicular a esse segmento que é o raio. Bom, se é paralela e é perpendicular, o raio dessa circunferência menor é 15. Então aqui a gente sabe que é 15, beleza? Como o raio dessa maior é 60, então 60 menos o 15, 45. Então nós temos que essa outra medida é 45, assim como está sendo demonstrado aqui para nós, tá? Bom, por que nós estamos fazendo isso? Porque a medida da correia nada mais vai ser do que a medida do segmento AB mais a medida do segmento CD mais a medida do arco que nós temos aqui, ó, que é o arco AD mais a medida do arco BC. Então nós temos esses comprimentos a serem calculados. Então eu preciso dessas dimensões para saber exatamente o comprimento da correia que está passando por essas duas polias, ok? Bom, fazendo então esse entendimento, nós vamos reproduzir aqui os triângulos retângulos que são congruentes, tá? Então nós temos esse triângulo retângulo aqui, ó, de lado 45, hipotenusa 90. Lembra lá que o 45 eu já expliquei, né? Ó, porque é um pedacinho do raio da polia maior. A gente subtraiu o 15, que é o raio da menor. Então a gente tem que esse lado é 45 e a hipotenusa é 90. Então nós temos aqui, se eu calcular a medida de o O1, que é o centro da circunferência menor, até esse pontinho E, eu tenho a medida de AB, que é o comprimento da correia. Então, trazendo esse triângulo retângulo que está sendo formado aqui, ó, nós vamos calcular a medida do centro até o pontinho E que nós temos aqui, beleza? Então, aplicando Pitágoras, nós temos ali a medida O1, tá? Que vai ser a medida O1 até O2, que é ao quadrado, igual a medida O1E ao quadrado, mais a medida O2E ao quadrado, beleza? Então aqui nós temos 90 ao quadrado, o O1E ao quadrado mais o 45 ao quadrado. Então nós temos 8.100, 45 ao quadrado é 2.025, vou passar subtraindo, é igual o O1E quadrado, beleza? Vai ser então 6.075 é a diferença de 8.100 e 2.025.
O quadrado vai passar virando a raiz. Nós temos, então, igual a 1e, tá? Vamos fatorar os 6.075, né? Resolvendo a sua raiz. Então, nós temos aqui por 3, 2.025. Por 3, 675. Por 3, 225. Por 3, 75. Temos aqui novamente por 3, 25. Por 5 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Então, nós temos aqui que vai ser a cada 2, vai sair um 3. E aqui é o 5, então 3 vezes 3, 9, vezes 5, 45. E sobrou lá dentro da raiz o 3, ok? Então, nós temos aqui, ó, 45 raiz de 3. Então, a medida O1e é igual a 45 raiz de 3. Essa medida, pessoal, como a gente estava concluindo, ela é a mesma medida de AB, que é a mesma medida de CD. Então, nós temos que vai ser igual a 45 raiz de 3. Então, esse comprimento que nós temos aqui, ó, do AB e CD, nós já descobrimos que é 45 raiz de 3. Agora nós temos que se preocupar com os arcos que estão sendo formados ali acerca dessas polias. Então nós temos aqui, ó, antes de calcular esses arcos, vamos pensar nos ângulos que estão sendo formados, tá? Bom, pensando lá no triângulo que nós temos, né? A gente viu lá um triângulo retângulo. Ambos são triângulos congruentes. Então, aqui eu estou chamando de θ. Então, esse ângulo é congruente a esse outro triângulo que nós temos, que é retângulo. Então, essas medidas aqui são congruentes. Por isso, eu estou chamando de θ. E este ângulo aqui, ó, θ mais θ, vai ser igual a 2θ. Esse ângulo completinho aqui, ó. Esse é um ângulo central. Este ângulo central, ele está enxergando o arco AD. Se ele está enxergando o arco AD, então a medida angular desse arco, ó, a medida angular não é comprimento, é a medida angular do arco AD vai ser a mesma. Então eu tenho que ele mede também 2θ, ok? Agora pensa aqui comigo, ó. Este outro ângulo também, ó, ele está enxergando o mesmo arco. Se ele enxerga o mesmo arco, ele é um ângulo central da polia menor. Se ele é um arco da polia menor aqui, ó, se ele é um ângulo central da polia menor, então a medida angular do arco é igual à medida do ângulo central. Então nós temos que esse ângulo AO1D, tá? Esse ângulo também vai ser 2θ. Ele vai ter a mesma medida, tá? Então, nós temos aqui que vai ser igual a 2θ, beleza? Agora, vamos voltar aqui, ó. Pensa aqui comigo nesse outro ângulo que está sendo formado aqui, ó. Bom, uma volta completa é 360. Em radiano, 360, nós temos que é 2π. Então, esse arco, né, esse ângulo central que tem aqui, esse pedacinho, ele é suplementar a este ângulo 2θ. Se ele é suplementar, é o que falta para 360. Então, este ângulo aqui, eu posso escrever ele como 2π menos 2θ, tá? Que é o 360 menos 2θ. Então, é o que falta para 360 graus. Agora, veja bem, esse ângulo aqui que nós estamos falando, que é o 2π menos 2θ, ele está enxergando o arco BC. Então, ele enxerga o arco BC. A medida angular do arco BC é igual à medida do ângulo BO2C.
eles vão ter a mesma medida, ok? Lembra lá das aulas, né? A medida do ângulo central, ele é igual à medida angular do arco que ele também está enxergando, beleza? Então, a medida desse arco BC, a medida angular dele, também vai ser 2π menos o 2θ. Beleza? Essa é a interpretação que eu queria tirar com vocês aqui acerca da medida dos ângulos centrais e a medida angular dos arcos. Mas o que nos interessa é o comprimento desses arcos. Então, nós temos duas formulinhas para calcular o comprimento de um arco. Então, nós temos essa primeira formulinha aqui, que é para você calcular em graus, e essa segunda, que é o que nós vamos utilizar, que é para calcular quando você tem um ângulo em radiano. Tá? Então, nós vamos encontrar aqui o ângulo aqui, a princípio, em radiano. Bom, para iniciar, então, a medida deste ângulo, eu vou voltar aqui neste desenho, ó, só para a gente entender que nesse triângulo retângulo nós temos ali, ó, que essa medida eu chamei ali, ó, de θ. Observe aqui as informações que você tem. É claro que você já descobriu as 3 dimensões acerca do lado desse triângulo retângulo. Então, para descobrir a medida desse ângulo θ, você basta aplicar as razões trigonométricas. Como, por exemplo, eu tenho um 45 e um 90. O 90 é a hipotenusa. O 45 é o adjacente. Qual é a razão trigonométrica que você utiliza que usa o cateto adjacente e a hipotenusa? Só pode ser o cosseno. Então, o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de θ é igual a 45 dividido por 90. Então, o cosseno de θ, simplificando, vai ser igual a meio. Aí eu pergunto para vocês, qual é o ângulo agudo que você calculando o cosseno deste ângulo resulta em meio? Basta você lembrar da sua tabelinha trigonométrica, né? Lá dos ângulos notáveis. Então, um cosseno igual a meio vai ser o arco de 60 graus. Então, você tem o θ 60 graus. Ou, como eu falei para vocês, eu quero usar em radiano. Então, em radiano, eu vou usar o π sobre 3 radianos. Ok? Então, a medida do ângulo θ vai ser o π sobre o 3. Sabendo disso, nós vamos voltar aqui e vamos calcular o comprimento de cada um dos arcos. Então, eu vou pegar aqui, ó, o arco AD. Então, eu quero o comprimento do arco AD. Ele é dado pelo raio da circunferência vezes o ângulo está sendo formado ali, né? Bom, então o arco AD, o raio da circunferência menor, né, que é a polia menor, é 15. O ângulo que está sendo formado ali é 2θ, certo? Então é 2 vezes o θ. O θ a gente já descobriu que é π sobre 3. Então vou colocar aqui o π sobre o 3. Então a medida de AD, o arco AD, bom, 15 dividido por 3, nós temos que é 5. 5 vezes 2, 10. Então é 10π centímetros, né? Como a gente tem a unidade de medida em centímetros, então aquele arco AD mede 10 centímetros. Pessoal, essa mesma ideia nós vamos fazer com esse outro arco maior, ó, que é o arco BC, tá? Então, o arco BC, nós temos que vai ser o raio da circunferência vezes o ângulo. Então, o arco BC, o raio é 60 vezes o ângulo. O ângulo, pessoal, é lá que a gente tinha definido. É o 2π menos o 2 vezes o θ. O θ é π sobre o 3, certo? Então, o arco BC vai ser igual a 60 vezes, vamos resolver essa subtração. Vou fazer a voltinha. 3 vezes 2π, 6π, menos o 2π, 4π. Então, é 4π
sobre o 3. Bom, então multiplicando o 60, vamos simplificar, né? 60 por 3 é 20, 20 vezes o 4, 80 pi centímetros, ok? Então nós encontramos já a medida do BC. Bom, então voltando aqui à nossa ideia inicial que nós tínhamos, né? Para calcular o comprimento, nós temos ali, ó, o AB. Quem é o AB? 45 raiz de 3. O CD também é 45 raiz de 3. O AD nós temos que é 10 π. E o BC nós temos que é 80 π. Bom, somando tudo isso, 90 raiz de 3 mais 90 π. Colocando 90 em evidência, nós temos o 90 vezes a raiz de 3 mais o π centímetros. Então, nós temos aqui 90 vezes a raiz de 3 mais o π centímetros. Essa é a nossa resposta. Esse é o comprimento da correia que está passando por essas duas polias. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa resolução. Até a próxima. Tchau, tchau.